Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês têm passado? Tudo tranquilo? Bom, estamos de volta. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre financiamentos. Qual vai ser a melhor forma de você pagar a sua fábrica de ração para que você tenha melhor rentabilidade e que disponha o menos possível do seu fluxo de caixa? Combinado? Vamos lá, logo depois da vinheta. Muitos dos meus clientes me perguntam qual que é a melhor forma de fazer o pagamento da fábrica de ração. Se existe algum financiamento próprio, qual que é o melhor financiamento no mercado hoje que atende a demanda de quem quer montar uma fábrica de ração. Então separei alguns financiamentos muito comuns que tem, tanto para equipamentos como para máquinas agrícolas ou equipamentos para de indústria alimentícia também. Então vamos falar de financiamento, mas de uma forma generalizada. Tudo que eu falar aqui pode se aplicar em outras áreas também. Basta que vocês consultem o gerente do seu banco, né, para que vocês possam ver se, caso vocês queiram atuar em outra área também, é claro que quem vai ver esse vídeo aqui talvez possa estar buscando formas de financiamento e talvez não seja da área de ração, então saiba que, de antemão, tudo que eu estiver falando aqui agora, ela também se enquadra para outras áreas também, como área alimentícia, área agrícola. Então, por mais que não seja especificamente esse financiamento que eu vou falar agora, dentro do site, alguns links que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, eles podem acabar ajudando vocês também a encontrar a melhor forma de pagamento. A primeira forma de pagar a sua fábrica, seja ela ração, seja ela alimentos, qualquer uma que seja, se você dispor de capital, se você dispor de uma reserva para ampliação, a melhor forma que você tem para pagar é com recurso próprio. Negocie com a empresa uma forma de pagar parceladamente, ou seja, dê um sinal, depois de algum tempo você paga mais uma parcela, quando entregar os equipamentos adianta mais uma parcela, de forma que você não disponha de todo o seu capital de início e ao longo da entrega dos equipamentos, ao longo da construção, ao longo da montagem dentro da sua planta, você consiga estar fazendo esse pagamento de forma bem tranquila. E ao mesmo tempo você está enxergando, você está vendo com a empresa todo o trabalho que ela teve de montar os equipamentos, de fazer a construção, de trazer elas para dentro do seu galpão, de começar a fazer a montagem dos equipamentos. Então isso é muito importante. Dinheiro que está sendo rentabilizado num outro tipo de investimento é muito melhor do que você pegar qualquer tipo de financiamento do que eu vou falar daqui para frente. Então, se você dispõe de um capital que você consiga fazer o pagamento parceladamente, sem fazer nenhum financiamento, essa é a melhor forma de antemão que eu falo para vocês que vocês podem estar utilizando. Mas se você está começando agora e se você é de outro ramo e não quer descapitalizar a sua empresa, então você pode se enquadrar em algum desses financiamentos que eu vou citar para vocês agora, tá bom? O primeiro financiamento que eu gostaria de comentar com vocês é o Finame. É o financiamento do Banco de Desenvolvimento, BNDES. Esse é o mais comum que a gente tem no mercado hoje. Ele se enquadra em várias atividades hoje dentro do nosso país e ele tem uma abrangência nacional. Então, em todos os locais do Brasil, você pode fazer um financiamento pelo BNDES, que a gente chama de Finame. E como é que você faz esse Finame? Primeiramente, você tem que ter um orçamento da empresa que você tem a intenção de fazer o fechamento da linha. Assim que você negocia com a empresa, acerta os preços e o projeto que você quer fazer, você vai pedir para essa empresa fazer um orçamento com os códigos Finame. O que são os códigos Finame? O código do Finame são o código no qual o equipamento tem cadastrado dentro do BNDES. Ou seja, se a empresa é uma empresa cadastrada, ela tem o alvará, digamos assim, para poder fazer um financiamento pelo BNDES, ela tem que cadastrar todos os equipamentos dela dentro do site. Então, cada equipamento que ela cadastrar, ele vai gerar um código e esse orçamento que ele vai ter que te entregar para você levar ao banco tem que estar justamente com esses códigos para poder fazer a validação do orçamento. Na descrição do vídeo aqui no YouTube eu vou deixar para vocês alguns links interessantes para vocês pesquisarem. Um deles é do BNDES, onde você pode pesquisar
se a empresa que você tem interesse de comprar é cadastrada para fazer o orçamento Finame. Então você digita o nome da empresa e ela vai trazer todos os dados da empresa para você. Outro link que vai estar aqui embaixo para vocês é uma calculadora. Então com ela você consegue fazer um cálculo aproximado de quanto que você vai pagar por mês desse financiamento. Antes de você recorrer a banco, conversar, dispor de toda essa burocracia que realmente é bem complicada, você já consegue fazer esse financiamento, essa previsão direto no site do BNDES. Então eu vou estar deixando para vocês separado por financiamento, né? Eu vou falar de outros também, e os outros também tem alguns links que vocês podem acessar. Então eu vou deixar para vocês aqui e vocês vão fazendo as previsões de vocês. O Finame ele já foi um financiamento que tinha uma taxa muito mais baixa anteriormente. Por volta de 2014, 2012, a gente estava com uma taxa de aproximadamente de 2 a 3% ao ano. Hoje a gente tem uma taxa de 7,5% ao ano, que não é uma taxa tão alta assim, que ajudam muitos empresários a financiar os seus equipamentos. E no primeiro ano de trabalho, você ainda tem 1 ano de carência para poder consolidar todo o seu faturamento, ou seja, todos os recebimentos que vão acontecer no período entre 60 e 90 dias, dependendo da negociação. Poder aumentar a sua produção, porque por mais que você compre uma máquina grande, dificilmente você vai alcançar toda a produção dela em um período menor do que 6 meses. O período de estabilização, o período para se firmar no mercado é de no mínimo 6 meses. Então antes disso você não vai estar produzindo com toda a sua capacidade. Então justamente por isso você tem mais 1 ano para se consolidar. E após esses 2 anos de carência que você tem, que vai ser contado entre o período de montagem da fábrica e os primeiros passos que você der como produtor de ração, você ainda vai ter mais 10 anos, 120 meses, para poder estar pagando essas parcelas. A partir do seu 3º ano, quando você efetivamente tiver toda a sua produção consolidada, é que você vai começar a pagar o seu financiamento e com isso vai ter todos os seus recebimentos e os seus débitos controlados para que você possa fazer o pagamento tranquilamente. Lembrando ainda que o Finame, ou o BNDES também, ele existe uma modalidade de cartão que tem um valor menor pré-aprovado para que possa ser feita a aquisição de equipamentos, peças de reposição ou qualquer serviço de menor valor. Tem um juro um pouco mais alto, se eu não me engano é de 15% ao ano. Como ele não é exatamente para comprar uma fábrica de ração, então eu vou deixar somente esse adendo aqui, referente a essa modalidade, para que vocês tenham conhecimento também. Porque quando se trata de uma empresa um pouco menor, uma empresa de alimentos, uma empresa que trabalha com um molho, ou um microempreendedor que está começando a trabalhar com chocolate ou massas, essa é uma forma de parcelamento muito viável também que se pode recorrer. Inclusive ele é até um pouco mais baixa do que outros financiamentos diretos feitos no banco, que tem uma taxa um pouco mais alta também. Outro financiamento que é muito comum também os bancos oferecerem para microempreendedores é o Proger. O Proger ele capta recurso do FAT, do Fundo de Assistência ao Trabalhador, e ele é destinado para empresas que têm faturamento máximo até 7,5 milhões por ano. O Proger ele é uma linha de crédito muito utilizado por indústrias de alimentos. Na época em que eu trabalhei em uma indústria que fazia equipamentos para alimentos, era muito comum o pessoal pegar esse tipo de financiamento. Na época que eu trabalhava, isso há 10 anos atrás, os juros eram um pouco menor do que é hoje, atualmente. Hoje o juro do Proger, por ano, ele está chegando na casa dos 15% e ele tem um limite máximo de R$600 mil. Ou seja, não daria para construir uma fábrica de ração, mas daria para fazer uma boa fábrica destinada à produção de alimentos. O Proger ele tem um tempo menor de financiamento em comparação ao Finame, mas mesmo assim é um prazo até longo. Ele tem 6 anos para poder fazer esse pagamento de até R$600 mil e tem 1 ano de carência para começar a pagar as parcelas. Esse é um recurso que é bom se ter se você tem uma
disponibilidade, ter uma facilidade de conversar com seu gerente. É bom verificar se você tem essa possibilidade de se enquadrar nesse tipo de financiamento, porque uma hora ou outra, fábricas de ração também necessitam de peças menores. E se você não tiver com o seu crédito para Finame ou qualquer outro tipo de financiamento pré-liberado, você poderia estar utilizando esse também. E para as empresas de alimentos, alguns equipamentos da área de extrusão, da área de molhos, da área de panificação, elas se enquadram nesse limite de valor que o projeto destina para poder fazer o financiamento, então é uma opção muito viável também, apesar de ter um juro um pouco mais alto do que o BNDES do Finame. O Finame e o Proger, eles são financiamentos de um âmbito um pouco mais nacional. Fora eles, a gente vai ter alguns financiamentos de âmbito regional. Então a gente vai ter um financiamento específico para a região Centro-Oeste, vai ter um financiamento específico para a região Nordeste ou outro específico para a região Norte. Um que a gente vai falar agora, que ele é muito importante, é o FCO, que é o Fundo de Financiamento do Centro-Oeste. Esse fundo foi criado, destinado para desenvolver a região Centro-Oeste. Então, no começo ele foi destinado mais para a parte agrícola. Nos últimos anos ele tem ganhado força para a parte de equipamentos, para a parte de softwares, que entrou agora em 2020, e está abrangendo um pouco mais armazenamento de grãos e até reformas em sedes de fazenda também pode ser feita através do FCO. O FCO, a grande vantagem dele, apesar que ele é destinado somente para as regiões do Centro-Oeste, ele tem uma taxa de juros mais baixa que a do Finame. Ele chega em torno de 6,5%, quase 1% a menos que o do Finame. E outro ponto positivo também é que são até 12 anos para poder fazer o pagamento dessas aquisições, com os mesmos 2 anos de carência que o Finame consegue promover também para estar fazendo aquela adequação de montagem, entrega e todos aqueles trâmites que é necessário antes de começar a fazer a produção dos produtos. Lembrando também que para esse tipo de financiamento, vou deixar o link para vocês aqui na descrição de uma calculadora que vocês podem antecipar o cálculo do projeto de vocês antes de entrar em contato com o banco, e o valor máximo que se pode financiar através do FCO são 20 milhões, que eu acredito que tanto para fábrica de ração, fábrica de alimento e armazenamento dá para fazer um baita de um projeto também com um prazo adequado também para se fazer o pagamento. Vamos para o próximo? Saindo da região Centro-Oeste, agora vamos direto para a região Nordeste. Na região Nordeste a gente tem o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FNE. Esse fundo ele é diretamente com o Banco do Nordeste e ele é destinado a pequenas empresas até grandes empresas que querem fazer melhorias ou construir novas unidades de processamento. Esse financiamento é um dos melhores que tem, apesar que ele é destinado somente para o pessoal do Nordeste. Ele tem 4 anos de carência, até 12 anos para pagar, e a taxa de juros ela fica na casa dos 4 a 5% ao ano também. Esses fundos mais regionais eles são muito atrativos para que possa desenvolver o comércio, a agricultura e até a indústria dessas regiões. O Nordeste ele vem se destacando principalmente pela região do Matopiba, a região da Bahia, Maranhão, Tocantins e Piauí, onde se está formando um grande cinturão agrícola e que está sendo de suma importância para o desenvolvimento daquela região. Saindo do Nordeste agora, a gente vai para a região Norte, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia. Para todos esses estados, a gente tem o Banco de Desenvolvimento da Amazônia, ou BASA, que ele tem um financiamento muito parecido com o Finame. Ele tem um nome muito particular da região, mas todas as taxas, a parte de carência, tudo é bem parecido com o do Finame. Então, apenas relembrando, a taxa de juros fica na casa dos 7,5%. O cliente vai ter 2 anos de carência e até 10 anos para pagar o financiamento. Todos esses financiamentos que eu passei para vocês, que a gente conversou um pouco agora, eles são os mais comuns do mercado, tá? Não quer dizer que em cada região, que em cada cidade,
o banco não possa ter um financiamento um pouco mais atrativo, de acordo com cada perfil de cliente. Então, antes de fazer o financiamento, antes de fechar algum contrato, converse com seu gerente, faça a conta, vê qual que é a melhor taxa de juros, leve de um banco para o outro também, que isso é muito importante. Apesar que na pandemia os bancos ganharam muito dinheiro agora, muita gente se endividou porque perdeu o emprego ou teve o salário reduzido, então eles ganharam muito dinheiro. Não quer dizer que você levar uma proposta de um banco no qual você já tenha conta para um outro concorrente, você não consiga uma taxa melhor. Os financiamentos federais e estaduais são mais complicados, porque eles são de abrangência em todos os bancos. Mas se você tiver uma linha de crédito específica para a sua cidade ou para a sua região, acate esse conselho e veja o que é possível reduzir de taxa. Combinado? Então vamos ficando por aqui. Esse é mais um vídeo. Eu acredito que não ficou um vídeo tão comprido, porque é um assunto ele é bem superficial, não dá para aprofundar muito mesmo. Se vocês quiserem alguma coisa mais aprofundada, deixe os comentários abaixo aqui do vídeo e a gente vai tentar buscar mais informações, deixar mais explicado para quem tiver dúvida. Combinado? Antes de você mudar de vídeo, é claro que você vai continuar vendo mais vídeos no YouTube, principalmente do portal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe o curtir. Quanto mais você curtir e indicar esse vídeo para outras pessoas, mais ele vai chegar às pessoas que estão precisando e têm dúvidas sobre esse assunto. Combinado? Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Obrigado.